Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa terceira aula do sexto módulo do curso Vivendo pela Graça. E hoje nós vamos falar sobre o que mudou após a ceia de Cristo. O que mudou logo após a celebração da nova aliança em Cristo Jesus. Durante a ceia, eu preciso falar a respeito disso aqui. Eu quero falar sobre a profecia de Judas Iscariotes, né? Gênesis 3,15 já falava desse momento, e você vai ver, de certa forma, que esse momento da traição, no momento da ceia, tem tudo a ver com a traição de Judas Iscariotes, na medida em que a gente vai estudando a raiz de cada palavra e entendendo, na realidade, palavras que Jesus disse no momento durante a Santa Ceia, relacionado às profecias que foram colocadas também a respeito de Judas Iscariotes, ok? Eu quero começar com Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz: "E porei inimizade entre ti e a mulher", é Deus falando para Eliel Ben-Shahar, o diabo, a serpente, "e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça", está falando que essa semente da mulher seria Cristo, "e tu lhe ferirás o calcanhar", ok? A gente precisa entender o que essa profecia está dizendo, "e tu lhe ferirás o calcanhar". A palavra aqui, ferirás, ela, no hebraico, ela é shuf, Se você buscar uma tradução muito ao pé da letra hoje, você não vai encontrar. Você pode conversar com um rabino, ele vai falar: a shuf ela tem um sentido, na realidade, muito mais profundo do que você imagina, Mas, estudando e buscando o entendimento dessa palavra shuf no hebraico, shuf é usado quando as trevas se levantam, Quando as trevas se levantam para atacar, para fazer alguma coisa, principalmente usado para a morte. Quando a pessoa morre, sem Cristo Jesus, ela entra no estado de trevas eterno, ok? Então esse é o sentido da palavra, da ferida do calcanhar, na realidade, que nesse caso, Jesus aqui, que é a semente da mulher, da profecia. Então, se eu fosse colocar essa tradução aqui relacionada ao sentido da palavra shuf, aqui, que é ferir, um calcanhar, vai dizer o seguinte: "E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu levantará como trevas o calcanhar." Levantará o calcanhar como trevas, ok? Para a gente poder entender aqui. Agora é o seguinte: a palavra hebraica para calcanhar é akev, ok? João 13,18 diz o seguinte, no momento da celebração da Santa Ceia, "Não falo de vós, de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o meu calcanhar." Olha que legal. Levantou como trevas o seu calcanhar. Então, para você fazer uma ligação entre a palavra que Deus lançou, a sentença contra a serpente, sobre o filho da mulher, a semente da mulher que pisaria na cabeça dela, e ela lhe feriria o calcanhar, feriria com a morte, levantaria com trevas. Então, ou seja, estava colocando Judas agora como a semente das trevas, a semente do diabo com a semente de Deus, ok? Ah, mas isso é muito injusto, Judas então já nasceu predestinado a isso. Daqui a pouquinho eu vou falar a minha visão a respeito disso para vocês, ok? Salmo 41:9. Jesus ele citou o Salmo 41:9, que era uma profecia desse momento da Santa Ceia. "Até o meu próprio amigo íntimo", Judas era íntimo, Judas cuidava de todas as finanças do ministério de Jesus, em quem eu tanto confiava, "que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar." Ou seja, levantou como trevas, como um traidor, contra mim o seu calcanhar. Então, esse levantará o calcanhar fala de levantou como trevas para trazer um período de escuridão para a vida dele. Só para você entender aqui a ligação da profecia e do momento em que aconteceu durante aqui a Santa Ceia. Revelador isso, faz uma coisa legal quando a gente começa a compreender as Escrituras e o cumprimento de cada uma a respeito da profecia, ok? Ainda, depois que Judas sai, acontece esse momento, que Judas... Eles acham que Judas foi comprar alguma coisa que Jesus pediu, porque ele que cuidava da grana do ministério de Jesus, mas na realidade Judas tinha ido agora fazer exatamente o que foi proposto a ele fazer, levantando-se com trevas
contra Jesus Cristo. Amém? Vamos falar sobre a glória de Deus? O homem tinha perdido a glória de Deus, né? Por causa do seu estado de pecado, por causa da sua idolatria, por causa da sua rebeldia. João 13, 30, 32 nos traz novamente a vivência, a glória de Deus novamente para a vida do homem através de Jesus Cristo, ok? Eu quero ler com você. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, comeu com Jesus e foi embora. Judas participou da Santa Ceia, tá, gente? Ele celebrou, comeu pão e comeu vinho. Jesus, mesmo sabendo que ele era traidor, não proibiu Judas de participar da ceia. Porque a ceia, o direito de comunhão, o direito de entender a nova aliança é para todos, mas nem todo mundo entende. Então, ou seja, estava liberada a mesa do Senhor também para Judas. E já era de noite quando ele saiu. Tendo ele, pois, saído, disse-lhe Jesus, né? Agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Vamos lá entender o sentido de glorificado, o sentido de glorificar, porque é muito importante a gente entender, porque foi traduzido tudo como glorificado, mas cada palavra dá um sentido diferente para que a gente possa entender o fundamento, na realidade, do momento, do tempo profético que estava inaugurando naquele momento, na hora da Santa Ceia. A palavra glória, no hebraico, é sempre usada a palavra kavod, né? Glória de Deus. Porém, a palavra no hebraico usada para esse momento aqui de Jesus, ela nos dá uma outra conotação, que é a palavra glória, só que é paar. Paar é glória de conquista. Vamos dar um exemplo aqui. Quando um rei, um imperador conquistava um território, aumentava a glória dele. Ele era glorificado porque tinha uma conquista a mais, ok? Ele tinha um território a mais. Então, na medida em que ele conquistava, ele era glorificado. Né? O reinado dele era glorioso. Então essa glória, agora é glorificado o Filho do Homem. Jesus estava falando sobre as conquistas a qual Jesus Cristo receberia como Filho do Homem, resgatando a glória de Deus para o homem. Ele nem fala Filho de Deus, ele fala Filho do Homem, né? Porque ele está passando agora como substituto, ele já se tornou ali naquele momento, recebendo os pecados da humanidade, por isso agora ele fala Filho do Homem, ok? E agora ele vai ser glorificado através das conquistas que ele vai ter durante esse período agora, que ele vai ser preso até a ressurreição dele, ok? E em seguida aqui, a primeira palavra glorificado é paar, glória, conquista, né? Agora o Filho vai ser glorificado, o Filho do Homem vai ser glorificado por causa das conquistas que ele vai ter. E Deus é glorificado nele. Esse segundo glorificado, Deus é glorificado nele, é ripaé, que traduzido para o português é jactar, né? Que é o mesmo que ser honrado pelas conquistas e qualidades, ok? Deus agora vai ser honrado, né, pelas conquistas e qualidades de Jesus Cristo, né? Porque ele veio como segundo Adão, ele veio como um homem para ser substituto e vai vencer todas essas fases para que o homem volte a viver a glória de Deus, né? Dentro do Kairos, o tempo da graça, e futuramente a glória eterna, que é no tempo aionos, como a gente tem estudado aqui. A gente continua lendo aqui. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. Jesus está falando dele mesmo. E logo há de glorificar, ok? A palavra aqui é glorificar, essa final é paer, ok? Esse glorificado embaixo, vem da palavra paer, né? Da glória de conquista. Só que agora diz o seguinte, é o que a pessoa se torna devido às suas grandes conquistas, honrado e louvado, ok? Da mesma forma que Deus é honrado e louvado, Jesus também vai ser honrado e louvado, a qual o homem também é por estar em Cristo Jesus hoje. Então, depois da Santa Ceia, Jesus já declara sobre essa glória que viria sobre a vida do homem, ok? Muito interessante eu falar sobre o caminho da cruz com você, ok? A partir daí, o caminho da cruz a gente já começou, né? Jesus já recebeu os pecados de toda a humanidade, né? O universo estava naquele alvoroço, eu creio que estava no alvoroço, será que ele vai conseguir, será que ele não vai conseguir? Ele se tornou agora um homem que está com os pecados da humanidade, será que ele vai ter força e inteligência emocional para suportar tudo aquilo que ele vai passar, tudo aquilo que ele tem que passar através do sofrimento? E eu quero falar sobre esse caminho da cruz, né? Que eu chamo também do anúncio do batismo do fogo, João 13:33 e João 13:36, 38. Se prega muito hoje dizendo o seguinte, aquele que quer seguir Jesus deve tomar a sua cruz e seguir ele, ok? Quando Jesus diz tomar a sua cruz, eu gosto sempre de falar a respeito de cruz,
Porque a palavra cruz ela foi inserida, né, dentro de uma palavra no grego que é stauros. Stauros é estaca, né, uma estaca onde as pessoas eram penduradas para morrer. No meio do caminho que veio, se eu não me engano, acho que foi latim a palavra cruz, que foi inserida, né, para que falasse a respeito da morte de Jesus, a forma com qual Jesus morreu. Então essa história que você deve levar a sua cruz, né, e ir após Jesus, você precisa ter um entendimento por que Jesus disse isso. Quando Jesus disse, toma a sua cruz e siga-me, ok? É no sentido de você levar a sua cruz até ele, que agora é a cruz dele, e a partir dali você não tem mais cruz nenhuma para carregar. Jesus levou sobre si a sua cruz, a sua condenação, o seu estado de morte, Jesus levou, ok? Toda dívida representando a sua cruz agora foi sobre Jesus. Então esse papo de que você tem que carregar a cruz, tira isso. Isso não é ter o entendimento da graça. Entendendo que esse momento de sofrimento até a morte de Jesus, né, é o batismo de fogo, que na realidade eu tenho dito aqui que só Jesus passaria por ele. Nós vamos falar sobre isso agora. João 13,33. Filhinhos, ainda por um pouco tempo estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou, digo agora também. Jesus já estava dizendo para os judeus, dizendo que para onde eu vou, vocês não podem me seguir. E que lugar era esse? O caminho de cruz. Ok? Aonde eles não poderiam ir, caminho de cruz. Para onde eu vou, vocês não podem ir. E olha só, no 36, 38 do capítulo 13, isso confirma através da conversa dele com Pedro. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Ok? Jesus estava falando desse momento do caminho de cruz, dizendo, Pedro, você não pode passar por essa cruz. Né? Disse-lhe Pedro, porque não posso seguir-te agora, por ti darei minha vida. Ou seja, querendo tomar ali, de certa forma, aquilo que era para Jesus fazer, tomar parte daquilo, né? E Jesus responde para ele, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não tiveres negado 3 vezes. Aí Jesus fala do negar de Pedro. Agora você compreende aqui que Jesus estava dizendo que eu estou indo agora para o batismo do fogo, para o caminho da cruz. Eu estou indo agora para receber toda a punição por causa dos pecados de vocês que eu recebi assim que a gente terminou aqui a celebração da Santa Ceia. Né? Então, Pedro, é o seguinte, você não pode ir comigo. A cruz é minha. O caminho da cruz é minha. Até a sua cruz, até o seu caminho, eu vou tomar conta dele agora. Eu vou pegar, vou pagar o preço, só que depois você pode me seguir. Ok? Agora você não vai me seguir. Para onde eu vou você não pode ir, mas depois você me seguirá. Ok? Dito isso, Jesus ele começa a estabelecer na vida, na mente dos discípulos, algumas instruções. E uma delas foi falar sobre o mandamento da nova aliança. Né? Nós já falamos sobre o mandamento da nova aliança. Amar o próximo como a ti mesmo. Então essa é a essência dos filhos de Deus dentro da nova aliança. João capítulo 3, versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Ou seja, resumindo, você tem que amar o seu próximo na medida em que você se ama. E da mesma forma que eu amei vocês também vão amar o próximo. Ok? Então, ou seja, eu estou aqui tirando de mim a minha santidade, colocando na vida de vocês e recebendo as cargas pesadas de vocês. Não estou dizendo que você deve receber a carga pesada do irmão, mas se você vê um irmão em dificuldade, você tem que apresentar esse amor para ele. Entendendo que a maior dificuldade que o ser humano já viveu, Cristo já tomou sobre si para que pudesse vir novamente para você paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então ele estabelece um novo mandamento que é a essência dos filhos de Deus dentro da nova aliança. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então essa é uma marca. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Essa marca é o amor. Não tem para onde você correr, tá? Se você não consegue amar o seu irmão, se você não consegue ver a pessoa, o seu próximo, né, como um irmão, uma pessoa que precisa ser amada, não vai adiantar. Esses dias atrás eu vi uma frase, eu vou tentar lembrá-la aqui, um pensamento na realidade que me chamou muita atenção. As pessoas boas merecem o nosso amor. As pessoas ruins
precisam do nosso amor. Esse era um dos conceitos de Cristo Jesus, né, através da exposição desse novo mandamento que ele estabelece para a vida da igreja. Outra coisa interessante, outra revelação poderosa que você precisa entender para que você possa ter a ciência, a consciência de viver por essa graça nesse tempo de Kairos, é sobre a morada de Deus. Definitivamente nós somos a morada de Deus que Cristo preparou. João 14, 2, 3. Toninho, que coisa maluca é essa? A partir desse entendimento agora, dessa revelação, você vai entender o poder de Deus na sua vida. Ok? Vamos ler o texto de João 14, 2, 3 aqui, que diz o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejai vós também. Vamos entender o que Cristo quis dizer aqui? Esse texto foi usado durante muitos anos, né? E até hoje é usado em muitas igrejas para dizer que Jesus foi preparar uma morada no céu, uma casa no céu para levar a gente para morar para lá. Ok? Nós não vamos morar no céu, definitivamente, nós vamos morar na terra, né? Uma nova era de terra estabelecida por Jesus Cristo. Lá a gente vai ter as bodas do Cordeiro. Lá na frente a gente fala sobre isso, eu vou falar sobre isso. Mas eu quero que você tenha esse entendimento da morada. Você é a morada de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então nós somos morada de Deus. Vamos entender aqui, eu coloquei algumas palavras no hebraico aqui para a gente poder entender e coloquei, de certa forma, uma frase e nome aqui para você entender. Destaquei de forma vermelha para você entender o que Cristo estava dizendo aqui nesse momento em João 14, 2, 3. Na casa, vamos lá. Primeiramente aqui, a palavra em hebraico para na não é na. A palavra aqui é be, né, no hebraico, que significa para a. Be é para a, ok? Então já muda aqui, ó. Para a casa, né? Casa, beit ou bet, né? Bet shalom, betel, casa, no hebraico, bet, mas se escreve bet, ok? Para a casa de meu pai há muitas moradas. Ele estava falando dos discípulos, dos crentes que ainda viriam. Ok? Vamos lá, vamos entender que isso aqui é forte, tá? A revelação é bem forte para a gente. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Que lugar é esse que Cristo foi preparar? Ok? Para onde ele foi preparar o lugar? Ele estava falando, gente, do momento em que ele morreria, e aí através da sua obra de cruz, né? E da sua ressurreição, ele prepararia moradas para Deus Pai, que é a igreja. Faz sentido para você agora? Que você é a morada de Deus? Então, no momento em que ele está dizendo que ele vai agora para a cruz e depois ressuscita, ele diz o seguinte: eu vou preparar moradas, ok? Para quem? Para Deus. Eu estou indo preparar através da sua obra da cruz e também da ressurreição. Está claro para você? Vamos continuar lendo aqui. E quando eu for e vos preparar lugar, cruz, virei outra vez, pós-ressurreição. Ele veio, os discípulos estiveram com ele, ceiaram novamente com ele. E eu vos levarei para mim mesmo. Aí o pessoal fala, para levar para o céu, isso aqui é a segunda vinda de Cristo. Não é. E vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejai vós também. Você está onde Cristo está hoje? Ok? Mas Cristo está no céu, eu não estou lá. Então a gente vai entender agora Efésios 2,6, que conclui na realidade o que Jesus está dizendo. E Paulo entendeu isso. Ok? E nos ressuscitou juntamente com ele, ressurreição, ok? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Uau, que fantástico! Isso é poderoso, a gente precisa entender isso para vivermos por essa graça maravilhosa. Entender esse plano que nós estamos vivendo da graça de Deus. Então, ou seja, quando ele ressuscita, ele nos leva, né? Através do Kairos, para assentar juntamente com ele nas regiões celestiais. Você precisa entender que o conceito de assentar aqui não é, ó, sentar. Não, não é isso. É assentamento, é estar sobre o mesmo território, estar sobre o mesmo posicionamento. Vamos falar sobre assentamento de terra. Quando o governo dá terra para alguém que não tem terra, ele tem o domínio para usufruir de toda aquela terra que ele recebeu, aquele pedaço de terra. Ele vai plantar, ele vai colher, ok? Então é esse tipo de, é esse verbo, né, de assentar, de assentamento, que Paulo está escrevendo aqui em Efésios capítulo 2, versículo 6. Então, ou seja, esse texto de João 14, 2 fala que Jesus foi
para a casa de meu pai há muitas moradas, que seriam nós, igreja, ok? Templos do Espírito Santo de Deus. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar lugar. Através de quê? Através da obra da cruz e também da ressurreição. E quando eu for preparar esse lugar, né, eu virei outra vez. Ele veio através da ressurreição. E vos levarei para mim mesmo. Nós nos tornamos igreja. A partir de hoje, nós somos, de agora, né, desde a ressurreição, nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça. Então, aonde Cristo está, onde está a cabeça, está o corpo, gente. Imagina um corpo andando sem cabeça. Não tem como, né? Então, esse é o conceito aqui de João 14, 2. E nós estamos juntamente com Cristo agora sentados nas regiões celestiais. Revelador, né? Poderoso isso. Então, após a ceia, teve esses fatos que aconteceram, mas Jesus também trouxe muitas outras instruções. Então é o seguinte, para essa nossa próxima aula, a quarta aula, eu vou pedir o seguinte, que você tenha a sua Bíblia na mão. Eu vou fazer essa aula completamente com a Bíblia na mão. Eu quero ler o texto juntamente com você. E nós vamos entender versículo por versículo, porque depois da celebração da Santa Ceia, você precisa entender todas as instruções que Jesus Cristo passou para os apóstolos, como a igreja deveria viver, o que ainda aconteceria e como a igreja ainda deveria viver. Se você ignora esses fatos, se você ignora essas orientações de Jesus, você não vai compreender como viver por essa graça maravilhosa. Ok? Grande abraço, até a próxima aula, nossa quarta aula do curso Vivendo pela Graça. Até lá!